E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos vocês. Como estão? Espero que bem. Eu tô vivendo uma semana difícil, que minha companheira pegou dengue, né? Nossa senhora, velho, difícil. E já sarou, mas ainda tá meio zoado. Mas é isso. Feliz com o Palmeiras, como sempre, né? E agora voltando à nossa programação normal, né? Porque a gente teve um pequeno hiato, né? Porque por conta do advento da morte do Papa, a gente mudou um pouco a sequência dos episódios, mas agora a gente volta para programação normal com esse episódio. Vocês já devem ter lido, né, no nome, na descrição do episódio. Vamos falar sobre crises cíclicas do capitalismo, especialmente a crise de 2008, que servirá como um exemplo dessa perspectiva teórica inicial, né? Passar agora a palavra para o Fábio. Como é que você tá, Fábio? Tá bem? Fala, meu castro colega Danilo Sanfeliz, tá tudo bem por aqui? Com um solzinho de princípios de verão do hemisfério norte, então contente, como é óbvio, contente também com o meu Coringão, contente com o Yuri Alberto, a lei do ex é imbatível. Para os nossos ouvintes, torcedores do Inter, que tem um grande respeito e carinho pelos torcedores, mas põe no DVD, viu? Pode pôr. Mais um O... episódio pro DVD. Eu não vi o jogo, Fábio, mas os meus amigos colorados, tenho três amigos colorados. Todos eles estavam possessos com a arbitragem. Mas eu não vi o jogo, então não sei se vocês têm razão ou não. Eu já deixo o meu adendo aqui. Honestamente, eu também não vi o jogo, porque, pronto, moro em Portugal. E eu tava no bar nessa hora, eu tava com os amigos, era sábado à noite aqui já, então óbvio que eu ia estar num bar com os amigos tomando uma cervejinha. Mas eu só tava acompanhando ali pelo placar do Google, não vi nada, só vi os gols do Yuri Alberto, foi uma performance fantástica. Mas honestamente, crítica com a arbitragem eu já começo a relevar um pouco, porque é sempre aquela historinha do tipo, roubou pro meu time, aí depois vai roubar pro outro, e aí, no fundo, pessoal de casa, e Danilo, a arbitragem brasileira é horrorosa, mal treinada, vê o VAR e às vezes toma uma decisão completamente sem pé nem cabeça, mesmo olhando pro VAR, ou seja, nem olhando pro VAR os árbitros conseguem. Não é uma crítica com relação aos árbitros, pessoas árbitros, com todo respeito às suas respectivas mães, que sofrem muito, mas isso é uma crítica diretamente à CBF, que tem um treinamento para arbitragem horroroso, nojento. Então, assim, gente, não é roubo, é burrice, é falta de formação mesmo. Eu também acho. Mas os colorados, em especial os colorados, em relação a essa relação Corinthians e Internacional, os colorados não descem. Assim. Impressionante que os colorados têm um negócio com vocês desde 2005, assim, que não vai passar, acho que nunca. Assim, é impressionante. Desde aquele pênalti do Tinga lá É, com o Fábio Costa. é. Eu lembro daquele jogo, eu tava assistindo, eu lembro de estar rezando naquela hora. Eu, pelo amor de Deus, aí quando expulsou o Tinga, eu fiquei do tipo, o que tá acontecendo? Eu já não sei, como é que regra é essa? Regra Foi, Corinthians, regra foi, foi Corinthians. algo. Segundo os Regra colorados, né? Segundo os colorados. Corinthians. Isso daí é porque teve a máfia do apito lá, que o Corinthians estava voando já depois, quando fizeram os jogos, aí todo mundo fala, roubado do Corinthians. Só que assim, tem Futebol um lado. brasileiro, futebol brasileiro. Resumindo, Assim, futebol brasileiro. é igual discutir sobre Israel e Palestina. Nunca vai levar a lado nenhum. É isso, então, pessoal. Menos aqui No podcast. no A nosso gente tem podcast que episódios a gente sobre. leva. Alguns episódios, inclusive, sobre a temática. A gente fez, inclusive, o primeiro episódio sobre a temática, a gente fez lá em 2021. Então a gente nem foi uma coisa de só seguir a onda que todo mundo fez. Né? Mas beleza, pois bem. Sobre esse episódio em si, né, introdução feita, né, as nossas divagações futebolísticas que a gente sempre coloca aqui, já feitas também. Esse episódio a gente vai tratar de uma questão mais teórica no início, né, primeira parte dele, e é uma questão densa, né, e a gente vai, óbvio, nos esforçarmos para fazer o melhor, mas é um episódio de uma hora, né, a gente não, pra gente se aprofundar numa análise do capitalismo em si, teria que fazer algo que a gente já fez no passado, por exemplo, que são episódios especificamente sobre isso e com mais sempre. A gente fez dois episódios sobre análise teórica do capitalismo, por exemplo. Cada um tem 2 horas, então são 4 horas de falação sobre isso, né? De conteúdo sobre isso. Aqui a gente vai ter uma hora só, então obviamente a gente vai
tratar essas perspectivas, essas questões, com uma responsabilidade científica, porém de uma forma mais superficial, né? No futuro, eu tenho planos de refazer esses episódios do passado, que eu fiz com o Thiago lá atrás, lá em 2020, tá? A gente era muito cru ainda, né? A qualidade do episódio, dos nossos equipamentos não eram tão bons e tal. Então, é o meu plano refazer esses episódios. Mas não no momento, né? Hoje, então, será um pouquinho mais superficial. Então, a gente vai começar justamente falando sobre essa questão das crises cíclicas do capitalismo, né? Então, o Marx, ele teorizou sobre isso, ele escreveu sobre isso em 1870, 1860, e o Engels escreveu também, especialmente em 1877. E o Engels é um pouco mais relevante nesse ponto, porque ele escreveu durante a crise em si, né? Então, o Marx, ele analisou a tendência da crise cíclica. O Engels estava observando a crise acontecendo, né? E a partir disso, dessa observação prática, ele discorreu sobre isso. Então, acho que vale a gente trazer alguns pontos importantes aqui dessa análise de ambos os pensadores, né? Primeiro que os itens básicos, né? A produção do capitalismo, ela é ah, baseada no lucro, né? E não no bem-estar do ser humano. Então, a produção, o que interessa para o capitalista, obviamente, e daí é óbvio, né? O capitalismo, né? Então, a produção, o modo de organização do capital, do dinheiro, né? Então, obviamente, o capitalista vai estar muito focado nisso. E isso não é uma crítica, sabe? Não estou falando isso porque, o capitalista é um bicho malvado. É só, é o que é, né? É a forma como o capitalismo se desenvolve, se organiza, né? Como a gente fala Tá no sempre. nome, né? Capital. Exatamente. Igual a gente falou vários outros episódios, não é uma questão de julgar bem e mal, certo e errado. É uma questão de analisar filosoficamente as questões, né? Então, o desenvolvimento do capitalismo é baseado no desenvolvimento do lucro, né? Quanto maior o lucro, o capitalismo vai se desenvolver cada vez mais. E assim, isso inclui o próprio desenvolvimento tecnológico, porque o desenvolvimento tecnológico, no fim das contas, ele também serve com esse fim final, né? Com esse último suspiro. A ideia é justamente essa, desenvolver a tecnologia para chegar a um lucro maior. Óbvio que muitas tecnologias trazem uma consequência, um desenvolvimento da vida do ser humano melhor, né? Então, a vida do ser humano melhora em vários aspectos a partir do capitalismo. Mas não é por isso que a tecnologia é desenvolvida no capitalismo, e sim por conta de acúmulo do capital, né, para fazer esse lucro aumentar cada vez mais. Só que o Engels ele observa que existe um desequilíbrio nessa equação, que é, ao mesmo tempo que há um desenvolvimento grande da tecnologia e, por consequência, da produção, não há um desenvolvimento grande da remuneração dos trabalhadores e da capacidade de compra dos trabalhadores. Então, o que acontece? Acontece de tempos e tempos, acontece uma grande produção, uma produção incrível dos produtos ali da sociedade, só que de tempos em tempos a população fica sem poder de compra para comprar esses produtos. E por que não há esse poder de compra? Porque o desenvolvimento da classe assalariada ela não acompanha o desenvolvimento da produção. Por quê? Porque se o capitalista for pagar o que realmente seria, entre aspas, justo para o trabalhador, a margem de lucro dele vai baixar, né? Evidentemente. Então, se o foco é o lucro sempre, esse desequilíbrio vai ter. Ele vai, obviamente, tirar de algum lugar. Ele não vai tirar da tecnologia, né? Porque a tecnologia é o que permite que ele se desenvolva cada vez mais. E desenvolva o próprio lucro e a produção. Ele vai tirar da linha mais fraca dessa corda, que é a classe trabalhadora, né? Então, o trabalhador ele vai receber de uma forma desigual a produção. Quer falar, Fábio? Não, só para, assim, vamos botar nome aos bois, é isso que justamente o Karl Marx vai teorizar e vai batizar como a mais-valia, né? Exatamente. O trabalhador, ele chega para o trabalho, no sentido de que ele vai vender as forças de trabalho e o tempo dele, com a finalidade da criação de um produto, isso dentro da lógica do capitalismo industrial, como é óbvio, que foi o momento do capitalismo onde o Marx pôde analisar melhor, foi o que ele tinha para analisar, melhor dizendo. Consequentemente, como o Danilo muito bem explicou, com essa questão do aumento do lucro, que é justamente como o capitalismo funciona, sempre com o objetivo do lucro, ele vai retirar
do elo mais fraco, como o Danilo muito bem disse, e esse excedente, né, do que é de fato o que pertence ao trabalhador, no sentido que ele aplicou tempo e esforço de trabalho para conseguir um capital, essa porcentagem, essa margem que vai diretamente ao patrão, ao dono, o burguês, vamos dizer, vamos utilizar o termo apropriado, essa é a mais-valia, né? É isso que o Marx sempre falava, que, que basicamente deu todo o início da teoria do marxismo, em outras palavras. Justamente. Então é assim, tem alguns pontos também que são importantes ressaltar, que assim, o ponto importante também é deixar claro quem é que é o capitalista, né, nesse pensamento marxista. Porque assim, isso é uma dúvida que a gente vê com muita frequência, é quando, sei lá, o dono do mercadinho tá escutando esse episódio e ele acha que a gente tá falando dele, né? Ele acha que a gente tá criticando esse empregador, né? Quando, na verdade, o Marx ele tá falando do grande capital, né? Porque é daquele capitalista que consegue influenciar no plano diretor de uma cidade, sabe? Que consegue influenciar no plano diretor aqui da cidade de São Paulo. Consegue chegar no prefeito e falar assim, ó, melhor não fazer isso, isso, isso. A influência econômica dele é tamanha que ele consegue influenciar politicamente. Na cidade que ele mora, no estado, na região, etc. É esse o capitalismo, esse é o burguês da questão. O cara que é dono do mercadinho, dono de um posto de gasolina pequeno, dono de pequenos comércios, ele é um burguês também, só que ele é um pequeno burguês. E esse não é o centro da questão para o Marx, para a teoria marxista. Não só Marx, como todos os outros teóricos posteriores. Né? Esse, inclusive, seria, a gente já até falou isso em outro episódio também, esse burguês, ele está muito mais próximo de um trabalhador comum, despossuído, né? Do que do burguês, esse grande rico que a gente tá falando. Então, porque esse dono de mercadinho, se ele para de trabalhar, ele não consegue sustentar o próprio negócio. Ele vai pegar, sei lá, umas 5 pessoas, 6, 7, 8 pessoas ali no trabalho dele, mas se ele próprio parar de trabalhar, o negócio vai falir. Porque ele não tá dentro de uma estrutura de dominação do capital, tal qual o dono, sei lá, do Walmart, sabe? Então, essa a questão. Quando o Marx está falando de capitalismo, né, de burguesia e tudo mais, é essa burguesia que ele está falando. Fala, Fábio. Eu acho que um exemplo clássico que a gente vai tentar tratar neste episódio um pouco mais para frente, para a pessoa ter uma ideia melhor do que o que é o grande capital, o burguês do grande capital e a pequena burguesia, pensa no seguinte: no momento de crise financeira, seja qual tipo de crise que for, até no caso como tivemos agora recentemente, a pandemia, uma crise sanitária, pensa no seguinte: no momento de crise, quem o governo vai salvar? Se ele, se ele salva você que tem algum grande capital, você é a grande burguesia. Se você é um comerciante que não detém os meios de produção de fato, que é essa que eu acho que o pulo do gato, vamos dizer assim, você é só um pequeno burguês. Claro que você vai ter um acúmulo de capitais, profissionais liberais como advogados que vão ter acúmulo de capital, eles não detêm a produção. E Uhum. isso que faz a grande diferença. Numa crise, quem se salva, ou quem o governo vai salvar, são sempre os que detêm o meio de produção. E não nenhum governo, com todo respeito, aliás, ou com nenhum respeito também, nenhum governo liberal ou social-democrata vai salvar o pequeno comerciante. Até vai ter uma coisinha, uma medida ou outra, mas no fundo, na prática, não vai salvar. Vai sempre salvar, né, os grandes negócios, como vamos observar isso mais para frente sobre a crise de 2008. Exatamente. E daí o interessante dois teóricos do capitalismo, por exemplo, do liberalismo no caso, né, que são o Adam Smith e o David Ricardo, eles entendiam que eles observavam essas crises também, né, obviamente, eles estavam vivendo ali, mas eles entendiam que essas crises eram fruto do acaso. Elas aconteciam por motivos ocasionais no momento ali, cada crise com seu motivo, mas que o aprendizado das pessoas que estavam vivendo aquela crise o aprendizado da prática faria com que essas crises não fossem repetidas. Só que a história mostrou absolutamente o contrário, sabe? A história mostrou claramente que não, que a mesma crise que o Engels observa em 1877 acontece depois. Um exemplo, por exemplo, histórico disso que a gente aprende na escola, por exemplo, aquela questão da queima do café no interior de São Paulo, né?
dos barões do café, que é quando houve uma grande produção de café no interior de São Paulo e tudo mais, uma produção que excedeu o próprio mercado e essa grande quantidade de produto excedente fez com que o preço caísse muito. E para controlar os preços, para voltar aos preços aceitáveis para o lucro dos produtores, né? No caso, o grande produtor, o que os produtores fizeram? Queimaram o produto. O café não é um alimento, né? Não é um bem de alimento, é um bem sei lá, comodidade, algo prazeroso, mas você não precisa do café para sobreviver, né? Então, assim, então fica menos. Discordo. Discordo fortemente dessa frase, Danilo. É, Sem pois é. café eu não sou gente. Entendi, entendi. Tem exceções como o Fábio, né? Mas isso também acontece com. Viciados. É, isso também acontece com outros bens de alimentos. A gente viu recentemente essas questões, exatamente a mesma questão, por isso que a teoria, a base teórica desse ponto do Smith estava completamente errado, porque a gente viu isso acontecendo com tomate recentemente, por exemplo. Sabe? E tomate é um bem, é um alimento, né? Então é justamente isso, tem a produção excedente, esse excedente faz o preço ir lá para baixo, a margem de lucro vai cair muito dos produtores, e para resolver isso, faz o quê? Pega esses tomates e distribui para os pobres, as pessoas estão passando fome? Não, queima. E daí com a queima vai faltar esse produto e o valor, o preço ali do produto, no caso do tomate, vai se equilibrar. Beleza? Então isso aconteceu em 1877, analisado pelo Engels na prática, ali no momento, no calor do momento. Aconteceu na questão do café, que a gente aprende na escola, mas todo mundo passou pela escolarização aqui no Brasil, lembra disso. E aconteceu recentemente já, é uma coisa bem comum, sinceramente, de vermos notícias sobre isso, sobre a queima do excedente de produtos alimentícios. Né? Então isso é uma questão cíclica que acontece e que se a ideia do Smith e do Ricardo estivessem certas, não ia acontecer, né? Porque as pessoas já teriam aprendido lá desde o século XIX. Então é uma coisa interessante. E um outro ponto também, que também é interessante, é que existem novas áreas de produções, às vezes, que elas são desenvolvidas, inclusive por conta do desenvolvimento tecnológico, e essas novas áreas de atuação, de produção capitalista, elas têm um boom, um crescimento, né? Um grande acúmulo de capital, desenvolvimento ali. Mas também nessas áreas há o retrocesso depois, o efeito rebote depois. E daí a tendência de crise nesse desenvolvimento também acontece. Inclusive é o que a gente vai falar na crise de 2008 nesse episódio de Mais o Futuro, né? Que é justamente isso que acontece nessa questão. E daí o Marx observa questões importantes também, que é o seguinte, o Marx mostra que, isso é bem fácil de observar na história também, o ser humano ele sempre viveu com a falta de coisas, né? O ser humano sempre se desenvolveu com a escassez de produtos, de alimentos, de água, etc. A escassez na vida do ser humano sempre foi uma realidade, um problema na vida do ser humano, portanto. Mas o capitalismo ele resolve esse problema. O capitalismo é o primeiro momento na produção humana que o ser humano consegue não viver com escassez mais. O ser humano consegue produzir mais do que ele precisa, inclusive, para sobreviver. Só que ao mesmo tempo que o ser humano consegue produzir mais, a escassez continua. Por que a escassez continua? Porque há uma desigualdade na concentração desses produtos, né? No acesso a esses produtos. Justamente por conta da organização do capitalismo ser voltada para o capital e não para o desenvolvimento humano em si. Né? Então, o que o Marx diz é que a relação de produção no capitalismo é deficitária. O erro do capitalismo, entre aspas, né, é justamente esse: é ele conseguir resolver um problema muito sério da vida humana, que é a escassez, mas a relação de produção não faz com que essa produção extra, que poderia ser distribuída, seja distribuída e todo mundo tenha acesso à comida, à água, a bens de consumo, a tudo, né? Pois bem, então, o Marx foca bastante essa questão para resolver essa questão e todo mundo ter acesso a tudo, seria necessário, portanto, resolver as relações de produção. E essa concentração de renda, essa concentração de modos de terra e tudo que gera riqueza ali, e que acaba no capitalismo se concentrando, né? Concentrando na mão de poucos. E daí isso pode parecer muito doido, assim, muito teórico, muito ideário, né?
Mas existiram duas sociedades que trabalharam para fazer isso. Existiram e existem, né? Existiu a União Soviética, que trabalhou para mudar essas relações de, de produção e o fez por 80 anos, né? Estava em desenvolvimento até, infelizmente, acabar. E existe ainda a China. A China ainda está se desenvolvendo em relação a isso. Estamos mais ou menos 80 anos de Revolução da China também. E está nesse desenvolvimento, como nós falamos em episódios passados. Então, a União Soviética e a China são dois exemplos de desenvolvimentos de sociedade de modo de produção que trabalharam para que isso, para essas relações de produção, fossem superadas e, de fato, a condição de vida da população mudasse bastante, melhorasse, de fato. E daí a gente vem para um outro ponto, né, do nosso episódio, que eu começo com uma pergunta simples, que acho que todo mundo sabe a resposta, né? Que é a crise no capitalismo é igual para todos. A gente acabou, igual o Fábio falou, a gente acabou de viver uma crise que foi a crise da pandemia. E a crise da pandemia mostrou escancaradamente que no mundo capitalista inteiro a crise não é igual para todos, né? A crise ela vai se manifestar de maneiras diferentes de acordo com especialmente as classes sociais. A questão da pandemia é muito evidente isso, né? Que a população mais rica passou sem maiores problemas, a população de classe média e mais baixa passou com muitos problemas, né? Porque assim, o exemplo que o Fábio deu, né, do pequeno burguês, né? O pequeno burguês, ele na pandemia, ele foi forçado a trabalhar na maior parte dos países capitalistas, mesmo sabendo que isso era um risco enorme para ele, para os funcionários dele e tudo mais. E mesmo assim, muitos negócios quebraram, né? Mesmo com ele, mesmo sendo contra a lógica científica trabalhar, ele tinha que trabalhar, tinha que abrir a loja dele e tudo mais. E mesmo assim, vários negócios faliram. E a mesma coisa com a classe trabalhadora, né? A imensa maior parte da classe trabalhadora seguiu trabalhando. Ah, seja de uma forma clandestina, seja de uma forma oficial em alguns países, né? Mas a classe trabalhadora foi quem foi pro continuar a vida, né? Agora, existia uma pequena parcela da população que se manteve 100% em casa sem problema nenhum e, inclusive, enriqueceu, né? A gente observa que os números em relação à pandemia, ó, no Brasil, na pandemia, houve um aumento de 73% no número de pessoas passando fome. Então, dos mais pobres, né? Ao mesmo tempo, no Brasil, durante a pandemia, houve um aumento de 73% no número de pessoas, ou 73, não, 48%, 73% passando fome, 48% no número de bilionários. Então, assim, ao mesmo tempo que houve um desenvolvimento muito grande de uma miserabilidade da classe trabalhadora, houve também um desenvolvimento de quase 50% do número de bilionários. E a gente não está falando nem de ricos milionários, a gente tá falando de pessoas bilionárias, que é muita coisa, né? É muito fora da curva, né? Pode falar, Fábio. Danilo, acho que uma coisa que foi escancarada durante a pandemia, principalmente no âmbito do Brasil, no contexto do Brasil, é que quando a gente começou, claro, teve que fechar, teve toda aquela discussão política também, que eu acho que foi um grande problema que aconteceu no Brasil, que houve uma politização muito forte devido à questão do governo em si, que era o governo Bolsonaro, com relação a essa questão do fechamento, das coisas e tudo mais, Bolsonaro alegando que negócios iam quebrar, o que era evidente, né? Honestamente, não era uma frase profética, vamos dizer assim, por parte do governo Bolsonaro. O que é óbvio é quando um governo tão pouco ajuda o pequeno empresário, é óbvio que ele vai falir. Mas o que escancarou mesmo é para aqueles trabalhadores que tinham necessidade de estar na rua, que precisavam estar na rua, eles se colocavam em risco, né? Muitos se colocaram em risco. Claro, houve aquele ajuda financeira que foi muito importante, ajudou muitas pessoas de fato a sobreviverem naquele contexto, com aquele seguro de aquele aporte financeiro. Mas vamos lembrar, havia muitas pessoas trabalhando como entregadores de comida, enquanto os profissionais geralmente mais liberais, inclusive eu nesse contexto estava trabalhando de casa, eu tive esse privilégio,
poder trabalhar na segurança da sua casa sem se pôr em risco, né? Enquanto pessoas, como você bem disse, no contexto de crise, há sempre o esperto, vamos dizer entre aspas, o esperto que consegue fazer dinheiro com a crise. Isso também, como as crises são cíclicas no capitalismo, o malandro, vamos dizer assim, que faz dinheiro com a desgraça, também é cíclico, ele também acontece, já é algo também que está intrínseco dentro das crises, perdão, crises cíclicas do capitalismo, não é? Então a gente também pode observar desta maneira. Não, acho que não é uma coisa política de se dizer, é só algo como a gente sempre vem pontuando, é algo factual. Numa crise do capitalismo, seja qual for a origem, o pobre vai ficar mais pobre e o rico vai ficar cada vez mais rico. Já diria a música dos anos 90. Galera de 30 anos ou mais já pega referência aí do bom, 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 bom do Fábio. Pois. Pra quem não pegou a referência, mete aí no YouTube, analisando essa cadeia hereditária. E o resto já completa Exatamente, no buscador. um hino dos anos 90. O... Um clássico. Então, e esse ponto justamente que o Fábio falou era o ponto que eu ia encerrar essa minha parte, daí eu passo a palavra pro Fábio para ele desenvolver a parte dele. Que é justamente, eu tenho um amigo, uma história, né? Eu tenho um amigo que trabalha no mercado financeiro, né? Trabalha com investimento, né? A análise financeira, ajuda a gente que tem, a galera que tem uma grana a investir, beleza. E ele falou que na época da pandemia, no auge da pandemia, ele falou assim, cara, é foda falar isso, é difícil falar isso, mas épocas de crise, de guerra e tudo mais, etc., épocas de muita gente passando muitos problemas, é o melhor momento para galera que tem milhões na conta investir. Porque há um grande desenvolvimento em várias áreas do mercado nesse momento. E ele falou assim, com essas palavras. É triste falar isso, mas, e depois falou uma coisa triste, né? Que é justamente isso, né? É Então, factual. é factual, justamente. Se o objetivo do capitalismo é o lucro, o capitalismo financeiro vai seguir a mesma lógica, né? Então, tudo é uma oportunidade para um desenvolvimento de algumas pessoas. Obviamente que esse desenvolvimento de algumas pessoas é um desenvolvimento perto do grosso da população mundial, se é uma imensa maior parte da população tirem as crianças da sala tomando no cu, e uma pequena parcela concentrando renda, concentrando renda, concentrando. Então o que a gente viu, inclusive a gente passou a análise de alguns números de concentração de renda na última década no mundo, a gente passou isso em alguns últimos episódios, que a gente tratou de questões parecidas, né? Por exemplo, episódios sobre o fascismo. E a gente falou o quanto está na última década desenvolvendo a concentração de renda, a concentração de terras e tudo mais no mundo. E está aumentando a miséria da população. Hoje, 40% da população no mundo vive abaixo da linha da pobreza. Sabe? É muita coisa, 40% da população mundial, né? Pois bem, minha parte nesse episódio, minha parte especificamente minha é essa. Agora passo a palavra para o Fábio, tomando seu chimarrão. Obriga. Meu mate. Chimarrão É o Fábio tem um argentino, eu certo tipo esqueci. de erva específica, um jeito que eles moem a erva mate, que o gaúcho, o nosso gaúcho, né? O gaúcho do Rio Grande do Sul, ele toma o mate mais em pó. Eu tomo ela mais como se fosse uma erva de tererê, mas eu tomo quente, né? Sim, sim, sim. Eu gosto assim, com umas bolachinhas assim, fica top. Fica aí a dica pra galera nunca tomou. Come com um docinho assim junto, fica bem bom. Mas, Em dias frios especialmente, porque eu gosto de mate, mas eu não consigo tomar igual os argentinos e uruguaios, que é tomar em toda hora. Agora, em dia frio fica legal. não, os argentinos, principalmente os uruguaios, mais que É, os argentinos, eles muito são mais. meio malucos. Aqui em Portugal, e principalmente na Espanha, tem muitos argentinos e uruguaios. Argentino mais porque, né, questão proporcional demográfica, a Argentina é um país relativamente grande. O Uruguai é um país de 3 milhões, 3,5 milhões. Duas Porto Alegre. Mas eles... semana passada eu fui pra praia aqui, pra você ter ideia, só fazer um rápido disclaimer. Mano, tava um calorzão, mó sol. Tava lá o El Gaucho ali, o Rio Platense, com a garrafinha térmica debaixo do braço,
a cuia na mão, É. tomando ali o Tem bicho uma. suando. Eu tenho uma amiga de Rosário, Fábio, que foi pra Maceió. Não sei se foi Maceió, cara. Mas uma das capitais do Nordeste. Mas Sim, acho que um foi lugar Maceió. quente. Muito quente e tal. E, cara, todas as fotos que ela me mandou tava com a porra do mate e a garrafa térmica na mão. E sim, porra, 38 graus, tá ligado? Na praia, no sol e tomando banho quente. É fogo, né, mano? Eu também eu não consigo. Eu Cultura, até né? consigo tomar numa temperatura assim, acima dos 20, mas passou dos 30, Ah, já esquece. era. Eu já começo a pegar a cervejinha mesmo. Ou aí eu troco água quente por uma água fria para tomar um tererê, que aí fica também bem gostoso, saboroso. Mas enfim, os nossos ouvintes que entraram aqui não entraram para saber de como é que tomar o chimarrão. Depois, se quiser, a gente pode fazer um episódio sobre o chimarrão, mate, tererê e genéricos. Mas aqui vamos falar agora, vamos adentrar finalmente sobre a crise de 2008. Eu acho que a notícia que nós podemos começar a tratar é justamente no dia 15 de setembro de 2008, quando o banco Lehman Brothers, um dos maiores, declarou falência. E esse, vamos dizer, foi o Francisco Ferdinando da história para a crise de 2008. Mas é importante nos atentarmos justamente sobre os antecedentes dessa crise e como era o mundo nessa última década, nos últimos anos pré-crise de 2008. A gente tem que lembrar que a partir de 1901, o mundo mudou muito, principalmente depois da queda do Muro de Berlim em 89 e a queda da União Soviética. Palavras de Vladimir Putin, a maior tragédia que a Rússia viveu foi o fim da União Soviética. Entretanto, o mundo, ou dito mundo ocidental, ele vai viver um tempo, entre aspas, de abundância. Vai se dar a sensação de que o capitalismo e o American Way of Life triunfou, que este de fato era o melhor modelo. Spoiler, não é. Não no sentido de defender o modelo socialista, comunista, socialismo real, chame como quiser, mas honestamente não existe modelo perfeito. Todo modelo é falho, uma vez que ele é baseado por seres humanos e seres humanos, por sua lógica, é falha. Não somos cálculos matemáticos, somos pessoas com N variáveis. Dito isso, voltando, vamos ter então essa sensação, né, de um mundo pós-Guerra Fria, com uma pungência, num sentido liberal. O liberalismo vai ditar as regras, né? O Estado ao mínimo possível. Um, o globalismo também florescendo muito nesse contexto, que vai ter sua morte decretada ontem, basicamente. Quando começou a crise das taxas entre Estados Unidos e China, ali podemos já pelo menos colocar pelo menos um prego na cruz da globalização, mas é o que estava a reinar nos anos 90. Vide o Brasil, por exemplo, que viveu o apogeu do liberalismo, principalmente no governo Fernando Collor, né, que vai ter um governo curto, por razões de um certo carro, mas também com a FHC, com as privatizações, o enxugamento do Estado, a queda de medidas protetivas à economia. Vamos chegar os primeiros carros importados, não produzidos no Brasil, desde 1950. Fato curioso aqui, só um disclaimer: o primeiro carro que vai ser importado vai ser justamente da mãe Rússia, da União Soviética, que era o Lada. Ladinha, o Niva, que Uhum. você vê e mexe vê na rua, vê naquele contexto dos anos 90. O primeiro carro importado foi um símbolo do comunismo. Não veio o Toyotão lá Que do é. Japão, um Corolla. Que é bastante interessante, inclusive o carro, eu vi uma vez um vídeo sobre ele, do vídeo do Flávio Gomes, não sei se você sabe, Fábio, que é um jornalista esportivo, e ele, bem bom ele, torcedor da Portuguesa, e ele fez um vídeo sobre o Lauda, né, e ele mostrou que o carro, esse carro, que no caso é soviético, né, ele é feito, o objetivo dele é feito para durar, né, então o objetivo dele não é exatamente igual no capitalismo, que são carros muito confortáveis, cada hora com uma tecnologia nova e tudo mais. E que daí isso vai te dando o sentimento de desejo, cada hora querer mais um, querer o próximo, vai ter uma tecnologia incrível. Esses carros soviéticos, que o Fábio mencionou agora, eles são duráveis, né? Então você compra o carro e daí você, junto com o carro vem uma caixa de ferramentas
faz parte da compra, né? A caixa de ferramentas com tudo que você precisa para consertar o carro, caso ele quebre. Inclusive o manual todos os consertos que te ensinando, né? Tipo, como se fosse uns vídeos tutoriais, um tutorial ali, um grande livro, assim, tutorial, para tudo que é passível de quebrar no carro, você possa ler ali e arrumar com a com ensinamentos do próprio livro ali e com a caixa de ferramentas que vem no carro. Acho muito interessante isso. Isso está muito voltado com aquela questão da lógica da produção que você havia mencionado no bloco anterior, justamente porque a lógica socialista, o socialismo real, que é um termo que eu prefiro utilizar mais, ou o socialismo do século XX, esse é um termo mais, acho que ainda apropriado. A lógica de produção ela não estava na bem do consumo, mas são bens duráveis, até porque, e eu tenho minhas críticas com relação ao modelo de produção soviético, principalmente, que às vezes, por o Estado tomar conta de tudo, havia certas dificuldades em entregar os produtos. Então, é interessante também para o Estado que o produto se torne longevo, uma vez que também não conseguiam atender a população como um todo. Muito por conta dos focos da produção sempre estarem voltados para gastos militares, lembrando que estávamos em plena Guerra Fria. Mas, dito isso, voltamos para os anos 90, então havíamos essa sensação de otimismo, pelo menos no dito mundo ocidental, lembrando, já que falamos naquele episódio quando estourou a guerra da Ucrânia, que nós trazemos o nosso colega Matheus El Gaucho, representante o embaixador oficial aqui neste podcast da República Rio-Grandense, falamos muito sobre essa questão do fim da União Soviética e o que foi a percepção para o russo. O mundo vivia essa euforia, mas a Rússia vivia um outro mundo. E não digo no sistema político-econômico. Estava vivendo uma depressão, uma pura anarquia. Aquilo foi uma coisa, para qualquer russo que viveu aquela época, algo horroroso, né? Uma sensação de insegurança completa. Mesma coisa vide para os países da antiga Iugoslávia, né, que viveu também guerras infinitas, foram a Guerra da Croácia, a Guerra da Bósnia, que foi horrorosa. O Kosovo, que eu estive presente ano passado, tive a oportunidade de conversar um pouco com as pessoas de lá, contar um pouco, também foi algo pavoroso, lembrando que foi o primeiro conflito na Europa pós-Segunda Guerra, em continente europeu. Mas, com exceção a isso, estavam o resto do mundo ocidental, principalmente os países desenvolvidos, numa grande euforia. A União Europeia estava florescendo, o euro viria a florescer 10 anos mais tarde, no início dos anos 2000, uma série de fatores do mundo globalizado e liberal no sentido econômico da palavra, estavam vivendo uma grande euforia. Tivemos também o advento da internet, que criou novos meios do capitalismo. Arrisco a dizer que podemos já ter entrado numa nova fase do capitalismo com o advento da internet, a partir do momento que ele entrou para as massas, criação de novos empregos, aumento da produção, enfim. Linha de Como crédito. dito, linhas de crédito, é claro, vamos também. Eu não sou nenhum economista, pessoal. Eu tenho que fazer um meia-culpa. Historiadores não são muito bons economistas, tanto que toda vez que tem alguma crise do capital, eu contacto o meu economista de plantão para tirar dúvidas, porque nós historiadores somos péssimos para falar do presente e do futuro. Somos bons para falar quando já aconteceu tudo. Quando já aconteceu, aí é muito mais fácil para a gente. Quando está acontecendo, meu filho, é uma desgraça e economia, então nem se diga. Só uma pequena pausa aqui para o meu mate, que é a questão um pouco. Melhorar aqui, lubrificar as cordas vocais. Mas, dito isso, com esse momento econômico que o mundo vinha vivendo, as linhas de crédito ficavam mais fáceis, os juros estavam mais baixos, as pessoas podiam comprar casas. Millennials, sim, houve esse período na vida que você podia comprar uma casa, você podia pegar um empréstimo a juros baixos no banco e pagar, né? Pelo menos até um certo momento, como nós vamos ver, mas o crédito ficou mais fácil. O problema está justamente nisso. O crédito mais fácil, muitas pessoas que não tinham condições, de fato, de ter esse empréstimo, tinham. E aonde eles tinham,
no país do capitalismo, do livre mercado, Estados Unidos da América, que não é um nome, e sim uma união de fatos, estados que são unidos e onde 49 deles ficam na América. Lembrando que o Havaí fica na Oceania. Lá nos Estados Unidos, com a facilidade do crédito, muitas pessoas pegavam empréstimos para comprar a sua primeira casa. Até aí, ok. Onde estava o pulo do gato de um dos exemplos? Com essa questão justamente do crédito facilitado, haviam pessoas, por exemplo, que pegavam um crédito, compravam sua primeira casa e colocavam a hipoteca na mesma casa. Se a pessoa não conseguisse honrar os seus pagamentos, é evidente que o banco iria pegar. Uau, que surpresa! Não são os cúmulos que estão te roubando a casa, e sim os bancos. Conte isso para o seu amigo que acha que o anarcocapitalismo funciona, tá? Só para dar como exemplo. Só o que, que acontecia? Muitas pessoas haviam contraído um segundo empréstimo e colocavam o mesmo imóvel na casa. Ou seja, no fim, a pessoa teria dois ou às vezes até três imóveis com 1 milhão em dívidas e duas hipotecas em um único bem. Ou seja, essa hipoteca, essa dívida ela estava dobrada sobre um valor real que não correspondia àquele valor virtual. Se a pessoa tinha duas casas valendo 500 mil cada, sendo que as duas estavam hipotecadas sobre o mesmo imóvel que valia somente 500 mil, você está dobrando o valor virtual, sendo que o valor real é só metade daquilo. Isso é óbvio, novamente. Sou historiador, não sou economista, estou dando uma visão muito simplificada sobre a coisa. Se quiser aprofundar, aí, claro, recomendo que você vá correr, ir atrás de leituras ou de podcasts que sejam mais voltados para a economia, que eles podem, evidentemente, explicar com mais bases do que um simples e mero historiador que vos fala. Mas isso, como eu disse, para o mercado era muito simples, né? O banco oferecia um empréstimo para as pessoas, mesmo que essas pessoas não comprovassem a capacidade de pagar essas dívidas. Como consequência, havia um número exorbitante de compradores que valorizavam esses imóveis. Quanto maior a procura pelo crédito, mais os juros subiam e assim os imóveis passavam a se desvalorizar. Depois de um boom desses empréstimos, com a valorização dos imóveis, o mercado financeiro aumentou os juros, diminuindo os preços dos imóveis e, como consequência, aí sim as pessoas que contraíam a dívida, graças a esse caráter especulativo do negócio, no fim do processo possuem uma dívida maior do que o valor do imóvel, provocando a inadimplência. E o que acontece quando há inadimplência? Capum, e é o craque da bolsa. E foi exatamente assim que acabou por acontecer, justamente quando a empresa, o banco Lehman Brothers, faliu e deflagrou por si só, aí sim, né, genuinamente, a crise de 2008, que foi a bolha do mercado imobiliário nos Estados Unidos. Danilo, eu vou te fazer uma pergunta, até para novamente lubrificar um pouco minhas cordas vocais, que estou a precisar de novo. Quem você acha que o governo dos Estados Unidos ajudou a não quebrar, Danilo? Eu acho que foi as pessoas que fizeram o empréstimo. Brincadeira, Errado brincadeira, está. brincadeira, brincadeira. Foram as Kardashians. É óbvio que o governo George W. Bush, ainda era Bush, ajudou as Kardashians a não falirem, porque é um bem precioso dos Estados Unidos, porque a Armênia abriu mão delas com muita razão e só abraçou o Sisi no Fadão, que esses sim são grandes representantes armênios que vão tocar aí no São Paulo, e eu estou, tirem as coisas da P da sala, vida. puto da não, tô puto mesmo, Danilo, tô puto, porque é a primeira vez na minha vida que eu sou um homem adulto com condições de comprar um ingresso sem precisar de uma atenção de uma pessoa mais velha, porque a última vez que eles vieram eu ainda era menor de idade, e eu estou vivendo no Porto. Não estou no São Paulo e eu tinha até uma amiga que conseguiria me ver um ingresso para mim e eu não vou vê-los e eu estou chateadíssimo, mais do que quando eu fiquei com a crise de 2008, com a quebra da bolha imobiliária dos Estados Unidos.
Mas, voltando aqui, é óbvio que os Estados Unidos ajudou os grandes bancos, os grandes centros financeiros, né? Aporte de bilhões e bilhões e bilhões, que, claro, para mim, para qualquer um que esteja ouvindo, é um dinheiro exorbitante. Agora, para os bancos, não vou falar que é troco de empinga, mas assim, era uma ajuda muito importante. Bancos de médio e pequeno porte, esse por sua vez, quebraram completamente. Para vocês terem uma ideia, aliás, só um segundo que eu esqueci de lubrificar aqui minhas cordas vocais. Vamos trazer alguns números com relação à crise de 2008. Para vocês terem uma ideia de como é que foi. Em 2006, 12% da população dos Estados Unidos vivia na pobreza. Em 2009, esse número vai para 15%, com 10 milhões de pessoas a mais. Isso falando, evidentemente, da maior superpotência naquele contexto, indiscutível, né? Hoje podemos já discutir, mas naquele momento, indiscutivelmente, o maior país do mundo, economicamente, militarmente, whatever, é um crescimento muito expressivo. No Brasil, países da periferia do capitalismo ou do Ocidente, se assim preferirem dizer, isso já, se crescer 1 ou 7%, honestamente, o mundo desenvolvido não está muito aí para isso. Em 2006, cerca de 4,4% da população estava desempregada, e em 2009 passou para 9,6% de desempregados, mais que o dobro. O PIB dos Estados Unidos, nesse contexto, caiu 2,5% em um ano, o que é devastador para a economia, ainda mais nesse contexto que eu havia dito de globalização, onde os Estados Unidos dão um espirro, o mundo ficava gripado. É, Agora tivemos, por exemplo, a notícia que nesse trimestre ou semestre, não vou me lembrar direito, os Estados Unidos teve um recuo da economia de 0,3% e, uau, todo mundo já começou a ficar mais preocupado. Sendo que nesse contexto agora, assim, era obviamente esperado pela questão das taxas de Donald Trump. Mas, nesse contexto de 2009, 2008, 2,5 em um ano é coisa para um chuchu. Vamos deixar esse podcast um pouco mais family friendly, por assim dizer. Apesar que eu acho que eu não sei qual é a faixa etária dos nossos ouvintes, mas tenho certeza que todos já têm uma idade Faixa, para ouvir palavrões. a faixa etária dos nossos ouvintes é entre 20 e 35 anos, 60% homens, 40% mulheres. Pronto, mas a gente não sabe de quantos por cento desses têm filhos que estão ouvindo o nosso podcast com os seus respectivos, sua respectiva prole. Aí já. Aí tá o pulo do gato, por isso que temos que sempre nos atentar a essas questões. Assim, parece que eu sou o cara mais moralista do mundo, tá, gente? Eu não sou assim. Não é tanto, não é tanto. Mas também não quero tirar a. Quero que as crianças também possam nos escutar tranquilamente, sem nenhum problema, apesar de que eu sei que elas não vão entender muito do que eu estou falando, pelo menos não agora. Até porque quando ela tinha uns 14 anos, foi a crise de 2008, bicho, aqui agora é momento de divagação mesmo. Eu achei que o mundo ia acabar em 2008. Eu não sei você, Domingos, eu tinha 14. Eu achava que o mundo ia acabar, que a gente estava entrando na nova crise de 29. Não que eu fosse muito mais desenvolvido, mas você sabe que quando você tem tão pouca idade, qualquer ano conta bastante, né? E Sim. quando você tinha 14, eu tinha 16 já. Então eu já tinha uma consciência um pouquinho maior do que estava acontecendo. Sim, mas vamos combinar também que foi a nossa primeira crise, É, né? sim, sim. A primeira de muitas. Hoje eu olho para trás, vejo 2008 e falo, nossa, que E saudades. eu também era um pouco mais Que saudades. iludido. Eu acreditava mais no Guido Mantega. E ele dizia que ia ser só uma marolinha aqui no Brasil, não sei se você lembra. Não foi o Guido Mantega, foi o Lula mesmo que Foi havia o dito, Lula? mas sim, o Guido Mantega era o ministro da Fazenda naquele contexto, só que o Brasil, de fato, estava vivendo um boom econômico muito devido às commodities, né? O Brasil é um Uhum. país que vive das commodities, e como não havia esse boom, isso amenizou em muito a crise econômica no Brasil, mas depois, em 2012, como a gente foi ver, com a queda das commodities, é claro que isso foi tudo por água abaixo. Não dá para se viver só de commodities, né? Ainda mais numa economia emergente como a do Brasil, é muito importante que haja uma diversificação, essa é uma palavra chata de falar, no geral, mas enfim.
Esse já não é o contexto. No Brasil, de fato, foi tranquilo até mais ou menos 2012. Eu tive uma memória, e eu acho que posso falar chupa geração Z, mas eu lembro de um Brasil economicamente muito bem, que havia muita oferta de trabalho, a economia ia bem, os preços estavam completamente estáveis, as coisas eram relativamente baratas, ter um acesso, muitas pessoas conseguiram comprar carros, viajar nesse contexto, até 2012. Tanto que eu acho que isso foi uma influência para fazer história, né? Porque eu falava, ui, tá tudo bem, vou fazer história. Corta para 10 anos depois, eu falando, gostei de ter feito história, mas é preciso que alguém me pague um É complicado. Justamente. Danilo sabe o que eu estou falando, acho que todos os nossos Sim, colegas da faculdade vão concordar, né? sim, exatamente. Estamos inseridos no mesmo processo. Mas uma coisa interessante desse processo que o Fábio explicou, né, da crise de 2008, que ela exemplifica muito bem o que a gente estava falando antes, que o Marx e o Engels teorizaram que um dos processos de crise do capitalismo também é, além da questão da superprodução e do excedente e tudo mais, e do fato da poder de compra da população não acompanhar, é que alguns processos se dão dessa forma como se deu a crise de 2008, que é um novo mercado aparece, esse novo mercado tem um enxame de produção, um grande desenvolvimento dele, um boom, né, portanto, e esse boom chega num colapso em algum momento, cada um por algum motivo, tá? Mas é um processo bem parecido sempre. A crise de 29 foi um processo muito parecido também. E esse colapso gera uma grande crise. Interessante que as duas maiores crises que se tem, imagino se tem concordância, né, que é de 29 e de 2008, ocorreram um processo parecido, de fato. Mas corrobora justamente essa perspectiva do Marx o contraponto em relação ao que o Adam Smith falou, que a experiência vai ensinar. Não ensinou nada, né? E que não é uma Uhum, questão, não é uhum. uma questão de ensinar, né? É uma questão de como as coisas são estruturadas no capitalismo, não é uma questão de aprender ou não. De fato, eu concordo que, vamos dizer, o background, usando um termo mais anglo-saxão, são muito parecidos entre 29 e 2008. Entretanto, eu acho que a gente sempre tem que fazer a ressalva, que é quase que o mantra do historiador, não vamos Anacronismo. cometer anacronismos. O mundo em 29 era um mundo diferente do mundo de 2008, tanto que as respostas às crises foram diferentes. Estamos falando de um mundo em 2008 globalizado, as economias muito mais interligadas, da mesma maneira que não podemos falar que a Guerra Fria entre Rússia e Estados Unidos, ou melhor dizendo, União Soviética e Estados Unidos, não pode se comparar à mesma da China com os Estados Unidos. A economia chinesa e americana, apesar de tudo que estamos vendo ainda, com essas questões das taxas, elas são muito ligadas em uma entre si. A China produz muita coisa que os Estados Unidos compram. O Trump já caiu muitas taxas que não fazem sentido tê-las porque tem essa relação comercial muito mais interligada do que comparada com a União Soviética e Estados Unidos do século XX. Mesma coisa 2008 e 1929. Em 1929, eu acho que o impacto cultural que se teve, por exemplo, novamente, eu sou historiador, eu vou conseguir olhar muito mais para o lado social e cultural do que do lado econômico. A crise de 29, a Grande Depressão, criou uma marca cultural tremenda nos Estados Unidos. O mundo viveu muito mais forte essa crise. O advento do fascismo foi a crise de 29 foi preponderante para o advento do nazismo, que já existia, né? Vamos lembrar disso. E aquilo só foi um extra ali. Só jogaram, em vez de jogar uma gasolina, jogaram já o posto inteiro na fogueira para explodir o fascismo. Em 2008 a gente não observou isso. A gente pode até falar que o atual fascismo, que eu também acho agora nesse contexto já começa a dizer é diferente, não é aquela mesma coisa do século XX, o que está acontecendo agora no século XXI, mas podemos dizer que 2008 pode ter dado as primeiras bases, né? Voltando aqui, por exemplo, no caso da Europa, uh, tivemos a crise na Europa, países como Islândia, que não faz parte da União Europeia, teve literalmente um craque da sua economia, teve que pedir intervenção,
muita ajuda, bancos faliram na Islândia, que eu estou falando de um país de 300 mil pessoas. Tem cidades do interior de São Paulo que tem mais gente que o país inteiro da Islândia. E nós tivemos o caso clássico dos PIGs, da sigla em inglês, que quer dizer porcos, que representavam 5 países do Bloco Econômico Europeu, que era Portugal, Irlanda, Grécia e S de Espanha, que foram completamente devastadas pela crise de 2008. Não posso falar muito bem sobre os demais países, mas aqui especificamente em Portugal, já tive a oportunidade várias vezes de conversar com pessoas que viveram aquele contexto e falavam que foi realmente uma depressão o que aconteceu. Parecia que o país entrou em depressão, todo mundo leva para baixo. Houveram medidas de austeridade impostas por Bruxelas, que representa o governo, entre aspas, da União Europeia, que foi conhecido como a Troika. O então primeiro-ministro português, o Passos Coelho, instaurou a Troika, gastos foram cortados, pessoas foram demitidas, salários foram cortados, muita crise foi levada a Portugal, havia um sentimento, como havia, de depressão geral no país, e isso só começou a mudar no ano, acho que se não me engano, de 2012, posso estar errado com relação à data, quando houveram eleições e o país, no caso, teve um novo governo que foi o início da famosa geringonça, onde o primeiro-ministro Antônio Costa investiu muito no turismo e isso fez com que a economia portuguesa florescesse novamente. Depois podemos fazer um episódio falando sobre essas questões, há críticas com relação a esse modelo, mas enfim, isso é só um exemplo para ilustrar vocês sobre o que foi mais ou menos a crise de 2008. E agora, sem mais delongas, vamos agora para as nossas dicas culturais e já com as nossas finalizações. Muito lusófono, geringonça, né? Eu acho um nome fantástico. Honestamente, é um nome muito criativo, Eu muito também acho. criativo. Eu gostava da geringonça. Quando eu mudei para cá foi quando a geringonça morreu. Podem me chamar de Mick Jagger da política portuguesa. Exatamente. Então, pessoal, como dicas culturais, eu tenho para essa temática de crises cíclicas, eu tenho dicas simples, assim. Eu vou passar sei lá, dois YouTubers que eu sigo, que é o Ian Neves, que é um historiador bastante didático, por isso que eu vou passar pra vocês. Ele tem episódios, joga, sei lá, Crises Cíclicas, Ian Neves, vai aparecer conteúdo sobre isso. E ele é bastante didático, né? Ele era professor fundamental e médio, então acho bem didático, de fato. E pra quem já tem um conhecimento maior sobre isso, sobre essas questões, o canal da Tempero Drag, né? Da Rita Van Hunt, que daí é uma linguagem mais acadêmica, então precisa de um conhecimento prévio, mas que é muito bom também. Então acho que são dois vídeos, dois conteúdos, não é só dois vídeos, dois conteúdos legais dentro dessa temática. É isso, Fábio. Bem, no meu caso, as minhas dicas culturais, eu vou pedir desculpas, pois esses tempos eu não tenho visto muitas coisas culturais no geral, tenho vivido aqui na minha bolha, estudando, fazendo outras coisas que não tem nada a ver com história, com podcast. Então, minhas dicas culturais vão ser um pouquinho baixas. Vi finalmente o Between Borders, sobre a questão de uma família armênia fugida da região do Azerbaijão. Não gostei. Peço desculpas se alguém foi assistir também não gostou. E se alguém assistiu e gostou, fico feliz. Que bom, pelo menos você foi feliz, eu não tanto. Com todo o respeito à produção do filme, mas enfim, não me pegou. Minha dica cultural vai ser simples. A última série que eu assisti, que eu gostei, é bobinha, mas é engraçadinha, é gostosa para passar o tempo, é Ted Lasso. Tenho certeza que o Daniel já deve ter assistido. É, divertida, é um ótimo passatempo. Infelizmente, hoje a minha dica cultural acho que eu sinto que estou a dever um pouco, mas quem sabe no próximo episódio eu trago alguma coisa mais interessante aqui para vocês. É isso aí, pessoal. Então ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Aquelas dicas culturais, aquelas dicas de sempre, pedidos de sempre, que eu e o Fábio somos horríveis de nos sigam nas redes sociais. Temos TikTok, temos Instagram, temos o YouTube, evidentemente, o Spotify. Curtam, compartilhem, sei lá, ativa o sininho, todas essas coisas que o Fábio e eu somos experts. Mas deixamos, deixamos aqui o pedido, evidentemente, e espero que gostem dos episódios.
Beijos e abraços. Grande abraço, até a próxima.